Nosso ambiente real de cibersegurança foi violado por malfeitores da China. Neste vídeo, falarei sobre a resposta a incidentes relacionada a uma violação real que ocorreu. Para quem não sabe, eu administro e opero o projeto Cyber Range. É um ambiente aberto com ferramentas de segurança empresarial licenciadas, onde as pessoas podem praticar operações de segurança cibernética e gerenciamento de vulnerabilidades. Esse tipo de coisa é muito realista e é intencionalmente exposto à internet de propósito. Permite ataques controlados, gerando registros e possibilitando a prática de respostas a incidentes. Então, o fato de ter sido violado é por design, mas o que os hackers, ou sabe como você quiser chamá-los, os mal-intencionados fizeram após a violação é o que meio que me meteu em problemas e resultou na Microsoft me procurando e me contatando no meu e-mail pessoal. Então, vou falar um pouco sobre isso. Após a notificação de violação, muitos membros da comunidade se uniram e fizeram a caça a ameaças. E então eles foram capazes de descobrir muitos indicadores de comprometimento e pintar uma imagem muito clara do que exatamente aconteceu após a violação. O vídeo detalhará as ações dos hackers após invadirem a rede e outros aspectos relacionados. Aliás, ser atacado e violado é algo que acontece com certa frequência. Se isso te interessa, como poder praticar resposta a incidentes e usar ferramentas reais de segurança empresarial. Adicione a experiência ao seu currículo. Confira o Cyber Range para obtê-la. Vou colocar um link para isso na descrição, então vamos ao incidente e o que aconteceu. Basicamente, para te dar um pouco de contexto. Vou explicar um pouco sobre o ambiente para que faça sentido, mas basicamente o ambiente inteiro é um ambiente de trabalho padrão hospedado no Azure. Há cerca de quase 1.000 usuários ativos dentro do ambiente real neste momento. E há várias centenas de máquinas virtuais sendo hospedadas que são usadas pelos membros. Todas as máquinas virtuais possuem o Microsoft Defender para Endpoint, a plataforma de detecção e resposta de endpoint da Microsoft instalado nelas. Basicamente, todos os logs e eventos das máquinas virtuais estão sendo registrados e enviados para um repositório central. Esse é um espaço de trabalho para análise de logs, onde podemos consultá-los e ver exatamente o que ocorre no ambiente. Podemos caçar ameaças e procurar por indicadores de comprometimento ou qualquer outra coisa. E se você olhar para este ambiente como a parte do plano de dados, que são as máquinas virtuais e coisas do tipo, está exposto à internet intencionalmente. Assim, você pode acessar e tentar fazer login em qualquer uma dessas 100 máquinas virtuais. Isso é intencional. Usuários ou membros podem restringir o acesso ao seu conteúdo se desejarem. Máquinas virtuais individuais e firewall e esse tipo de coisa, mas muitos deles são deixados abertos de propósito. Então, em 17 de março de 2025, a equipe de emergência e resposta de computadores da Microsoft me contatou por e-mail pessoal com uma mensagem muito séria. Essa mensagem é para informá-lo que a equipe de salvaguardas do Microsoft Azure detectou atividades de seus recursos do Azure que violam a política de uso aceitável dos serviços online da Microsoft. Abaixo estão os detalhes e resultados da investigação inicial e, se aplicável, cópia de reclamações de terceiros recebidas. A falha sem resolver este problema dentro de 2 dias úteis ou a continuação da violação da política de uso aceitável do contrato de serviços online da Microsoft pode resultar na suspensão de... Isso significa que se eu não resolver a atividade indevida que está acontecendo no meu ambiente Azure, eles irão suspender meus recursos ou assinatura. Por favor, tome as medidas adequadas para resolver o problema prontamente, tome a ação apropriada para resolver este problema dentro de 2 dias úteis, blá blá blá. Se você acredita que isso é um erro, nos envie um e-mail de volta aqui. Mais abaixo, ele menciona a identificação da assinatura e o recurso que está causando problemas, como pode ser visto no final do texto. É uma máquina virtual e o nome da máquina virtual é algo como Sackel Linux. 2 no leste dos Estados Unidos da América 2, com data, hora e descrição de relatórios externos de tráfego de força bruta de seus recursos foram recebidos. Então, isso basicamente significa que há muitos relatórios de empresas externas a isso. Um dos nossos recursos é como se invadisse diferentes empresas e computadores pela internet. A fonte relatada tem um 2080 e um 228.191, que é apenas uma máquina virtual em nosso ambiente. Então isso foi relatado aparentemente por, Twitter, LinkedIn e YouTube estão relatando isso. Um computador em nosso ambiente ou uma máquina virtual está atacando coisas fora da internet. A Microsoft identificou que uma de nossas máquinas virtuais estava realizando ataques de força bruta contra várias grandes empresas. E esses ataques foram aparentemente, detectados e relatados pelo Twitter, LinkedIn e YouTube. E é meio incerto se a pessoa em nossa rede estava realmente atacando o Twitter e LinkedIn, etc.,
ou essas 3 empresas apenas detectaram de alguma forma com sua infraestrutura, o que é um pouco incerto para mim. Mas de qualquer forma, é meio difícil dizer se é isso. Na época, era difícil dizer se alguém em nossa rede fazia isso de propósito, ou se a rede foi violada e o invasor, após um movimento lateral, estava fazendo ataques de saída naquele momento. Tipo, eu não sabia. Acontece que a rede realmente foi violada e havia um invasor lançando ataques de dentro do campo cibernético. Mas na época eu não sabia, então naquele ponto apenas iniciei como o famoso NIST 861. Ciclo de vida de resposta a incidentes e alerta de spoiler. Em entrevistas de segurança cibernética, muitas perguntas serão baseadas no ciclo de vida de resposta a incidentes. Eles vão perguntar coisas como: o que você faria se um usuário clicasse em um link malicioso ou um vírus fosse descoberto em seu ambiente? Geralmente, a resposta correta para essas perguntas está alinhada com o ciclo de vida de resposta a incidentes, sobre o qual falaremos a seguir. Então esta é uma imagem disso. Eu não preciso explicar muito a fundo, mas você pode meio que olhar para ela e ter uma noção. Tipo, você sabe, preparação. Você faz detecção, análise e contenção até que tudo esteja contido. Em seguida, passa para ativar a atividade pós-incidente, onde pode fortalecer seu ambiente. E então volta para a preparação, reiniciando o processo. Para o nosso ambiente, a preparação já está concluída. Porque temos um setup, sistema de informação de segurança completo, ingerindo logs de todos os lugares com alertas configurados. Com o Defender para Endpoint, tudo está configurado. Então, a fase de preparação é basicamente tratada em termos de fase de detecção. Nós temos detecção, recebemos um gatilho do Defender para Endpoint. Além disso, o e-mail da Microsoft nos informou que algo ruim acontecia em nosso ambiente. Então, a primeira coisa que fiz foi basicamente verificar o ambiente para ver se aquela máquina virtual ainda existia, a máquina virtual Sakel Linux 2. Quando verifiquei, ela já havia sido excluída pelo usuário. Então, eu fiz uma postagem na comunidade informando sobre o ocorrido. Compartilhei a carta com a Microsoft e com a comunidade de cerca de 1.100 pessoas. E eu apenas dei a eles uma chance. Se desejarem, podem caçar ameaças, buscar indicadores extras de comprometimento ou descobrir precisamente o ocorrido. Isso é uma boa prática e é para isso que a comunidade serve, não é? Havia um módulo completo, que pode ser considerado um curso, que abordava como realizar a caça a ameaças, operações de segurança e tópicos relacionados. Assim, aqueles que já haviam concluído esse módulo estavam bem posicionados para praticar a caça a ameaças. E vários membros realmente mergulharam e começaram uma investigação completa. Mas a primeira pessoa a realmente produzir, como um relatório de caça a ameaças realmente detalhado, foi um cara chamado Muhammad A. Agora vou falar um pouco sobre ele. Basicamente, ele era como quando eu postei a coisa, ele era como eu concordo. Precisamos encontrá-los o mais rápido possível antes que causem mais danos. Eu achei engraçado esse legal quando ele disse isso, mas depois ele realmente fez o que disse. Mergulho super profundo, caça a ameaça e produzir um relatório detalhado sobre os acontecimentos. Como os invasores entraram, se espalharam, movimentaram lateralmente e tudo o que produziram, como um relatório insano que detalhou toda a cadeia de eliminação cibernética dos invasores, como fazer reconhecimento, entrar, manter persistência e todas essas coisas. Fiquei realmente surpreso com isso, daí o meu comentário, meu cara aqui em pé no negócio rindo muito, porque ele fez. Ele estava, temos que encontrá-los. Ele fez esse relatório louco. Provavelmente é a coisa mais gangster que já vi alguém fazer, porque ele é como um membro pagante da comunidade, certo? Mas ele gerou um relatório com aparência tão profissional. Vou colocar um link para ele na descrição. Não vou revisar tudo neste vídeo, pois ficaria muito longo, mas você pode fazê-lo. Você pode olhar o relatório, GitHub e LinkedIn dele se quiser, mas eu vou apenas dar uma olhada. Várias pessoas produziram relatórios detalhando o que aconteceu na violação. Cerca de 10 relatórios foram gerados. Tracy, Charlemagne, Ramson, Frank Clay, Steven Ortega, Nicholas. Agradeço a todos pelos relatórios. Eles são realmente bons. Se você estiver no campo cibernético, pode conferir o tópico ou algo assim. Basicamente, mesmo que a reclamação inicial da Microsoft abordasse isso, a primeira violação conhecida ocorreu através de credenciais Secure Shell fracas em uma máquina virtual chamada Levi Linux, semelhante a SQL Linux. Então, basicamente, o que isso significa é que havia outra máquina virtual chamada Levi Linux Vulnerability. Esse é o nome da máquina virtual. E basicamente alguém na China fez login nela. E não é como se fosse culpa do aluno, certo? A gama cibernética é projetada para permitir que as pessoas a violem. Acredito que o ocorrido aqui é que existe um curso completo de gerenciamento de vulnerabilidades na área cibernética.
E há uma seção desse curso onde obtemos uma máquina virtual Linux. Então ativamos a conta root e definimos a senha como root, que é o mesmo que o nome de usuário ou login. E isso é intencional, certo? O objetivo é criar e observar uma vulnerabilidade crítica durante varreduras de vulnerabilidade. Nessa janela, o aluno define o nome de usuário e a senha como root. Alguém da China estava forçando bruscamente todas as máquinas de versão. Eles acertaram o usuário com credenciais simples e conseguiram fazer login naquele momento. Essa foi a primeira violação. Um ator malicioso da China, com este protocolo de internet, foi o responsável 2,18.90 e 2.0,225. Após o comprometimento do computador, a persistência foi estabelecida usando tarefas cron, tarefas agendadas, e um software de mineração de criptomoedas foi instalado que utiliza o poder de computação do hospedeiro para minerar ou obter criptomoedas. Portanto, com a persistência estabelecida, isso significa, por exemplo, que eles podem, este é um exemplo, certo? Eles podem ter configurado um trabalho agendado no computador comprometido para criar uma conta ou redefinir credenciais. Se a conta original deles foi apagada ou algo assim, isso acontece todos os dias. Os trabalhos cron deles ou as tarefas agendadas permitiriam que eles recuperassem o acesso se isso faz sentido. Então isso foi tudo configurado, provavelmente por um script automático. Foram executadas táticas de evasão, como limpar o histórico do bash e modificar arquivos do sistema. Então o hacker, uma vez que eles obtiveram acesso, eles repetidamente, limparam o histórico de comandos. Conexões com servidores de comando e controle na Bulgária também foram estabelecidas. O hacker invadiu o sistema, deletou dados, manteve o acesso, instalou software de mineração de criptomoedas e estabeleceu conexões com servidores de comando e controle em outro país. Então, o hacker original, onde quer que estejam, seja na China ou em outro lugar, eles podem enviar comandos para o servidor de comando e controle, que pode executá-los no host comprometido. E então, passando das datas de 23 de fevereiro a 13 de março, o host inicialmente comprometido, que é o Levi, vulnerabilidade do Linux usou o login Secure Shell de força bruta para comprometer outras máquinas virtuais Linux dentro do ambiente de alcance cibernético e comprometeu talvez 4 ou 5 outras. Estes programa Linux, correção do programa Linux, AGs programáticos Linux e outras VMs. Assim como a máquina virtual Sakel Linux 2, que eventualmente foi usada para, segurança ofensiva, saída, que é basicamente pelo que nos metemos em problemas. Os sistemas recém-infectados também executaram as cargas úteis do minerador de criptomoedas e espelharam a persistência e limpeza que ocorreu na máquina virtual original. Eles executavam scripts para manter persistência, apagar logs e instalar software de mineração de criptomoedas. E, finalmente, os acontecimentos que nos trouxeram dificuldades ocorreram de 14 a 17 de março. Uma das máquinas comprometidas, como aqui a Microsoft nos notificou, o SACL Linux, 2 procederam para iniciar mais de 250.000 de tentativas de força bruta Secure Shell para alvos aleatórios na internet. É aqui que, como LinkedIn, Twitter e YouTube, provavelmente o seu centro de operações de segurança, se eles não estivessem sendo alvo, provavelmente a sua infraestrutura ou algo do tipo, perceberam que estávamos fazendo isso e reportaram para a Microsoft. Este relatório para a Microsoft desencadeou o aviso de abuso do Azure para nós. Além de todos esses ataques de saída do Cycle Linux 2, a mesma máquina virtual estabeleceu algumas conexões de saída para exfiltração de dados para alguns servidores na Holanda e na Bulgária. E tenha em mente, como o campo cibernético, não é como se tivéssemos um monte de propriedade intelectual no campo cibernético. O propósito todo disso é basicamente, você sabe, treinamento cibernético como um serviço ou educação como um serviço. As máquinas virtuais e o ambiente são os ativos, então não é nada demais. Se os dados de negociação de alguém, dependendo do que seja, você sabe. Mas basicamente é uma grande rede de isca, então tenha isso em mente, é basicamente o que aconteceu. O relatório do Muhammad delineou como o comprometimento inicial aconteceu até a manutenção da persistência na cadeia cibernética. O objetivo deles, que eu presumo ser instalar mineradores de criptomoedas e continuar se propagando e espalhando o máximo possível. Eles estavam usando a própria gama cibernética como um ponto de lançamento para ataques. Isso acaba me colocando como alvo em vez dos verdadeiros hackers que podem estar na China ou em qualquer outro lugar. Então é isso que aconteceu, passando para a fase de contenção e erradicação da resposta a incidentes. Como mencionado, a faixa cibernética é uma rede de isca, sem dados corporativos reais ou propriedade intelectual. Podemos basicamente usar um martelo para consertar, certo? Não precisamos nos preocupar com os recursos.
Com base no relatório do Mohamed, determinei que apenas as máquinas virtuais Linux foram comprometidas neste ataque cibernético. Para contenção, identifiquei todas as máquinas Linux na assinatura e simplesmente as desliguei todas simultaneamente. Então, para erradicação, antes de realmente deletar as máquinas virtuais, eu entrei em contato com todos os usuários que estavam realmente usando as máquinas virtuais, eu informei sobre o que estava acontecendo e limpei todas as máquinas virtuais neste ponto. E não é um grande problema fazer isso porque as máquinas virtuais de alcance cibernético são efêmeras por design. Elas são basicamente destinadas a serem de curto prazo. Para uso a curto prazo, como em um laboratório, você pode achatar a máquina virtual, fazer uma varredura de vulnerabilidade e então deletá-la. Na vida real, fazer isso não é um grande problema. Você precisa ser mais preciso e cuidadoso, é claro, mas estaria protegendo seus ativos. Mais do que o campo cibernético, está aberto de propósito, certo? Na fase de recuperação, o processo é simplificado devido às características do ambiente. A recuperação consiste nos usuários recriarem suas VMs. Isso é positivo, pois as máquinas virtuais do campo cibernético são projetadas para serem temporárias por natureza. E, finalmente, a atividade pós-incidente, você sabe, em uma organização normal, como em qualquer atividade pós-incidente. Você deveria analisar a violação investigando o que ocorreu, o vetor de ataque utilizado e como eles obtiveram acesso. E você sabe, endurecer e melhorar todo o seu processo de resposta a incidentes. Então, em uma organização normal, eu teria, feito algo como criar uma política que impede a entrada de Secure Shell à porta 22 de lugares aleatórios na internet. Naturalmente, não usaríamos o usuário root e sua senha em máquinas virtuais. O recomendado seria utilizar uma senha complexa combinada com autenticação e autorização centralizadas ou uma abordagem similar. E, claro, teríamos regras de firewall de saída que impediriam saídas aleatórias, como porta 20, 2389. Como prevenir que essas coisas aconteçam como se fôssemos comprometidos impedir os invasores de realizar ataques de saída, certo? Normalmente, tudo isso teria sido incluído em nosso pós-incidente. Como em uma reunião ou fortalecimento após o evento, certo? Mas para nós, eu quero manter coisas chegando, certo? Esse é o ponto principal do campo cibernético. E claro, quero manter credenciais simples. Não posso auxiliar com atividades que envolvam comprometer ou violar redes de computadores, pois isso seria ilegal e antiético. Mas o que mais gosto, uma grande negligência minha, é ser o arquiteto para o campo cibernético. Eu deveria ter bloqueado as portas de saída comuns. Se eu pretendia que o campo cibernético fosse violado, deveria estar bloqueando coisas de saída para evitar que os atacantes fizessem coisas após a violação. Na nossa atividade pós-incidente, endureci o tráfego de saída para todo o campo cibernético. Bloqueei todas as portas comuns, incluindo as usadas para mineração de criptomoedas. Isso não será um problema no futuro. Eu posso bloquear todas as portas de saída, mas apenas bloqueei portas como Secure Shell e as mais comuns. Isso evitará que outras organizações sejam atacadas por coisas automatizadas que visam violar o motor cibernético. Honestamente, deveria ter feito isso desde o início, né? Foi um deslize da minha parte, mas vivemos e aprendemos. Espero que tenha gostado do vídeo. Até o próximo.